Olá, vamos continuar a abordar o processo metabólico, mas nesta unidade iremos nos focar nos fenómenos de indução e inibição enzimática. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam descrever os processos de indução e inibição enzimática, as suas implicações e também caracterizar alguns dos exemplos que aqui serão referidos. A indução caracteriza-se por um aumento da síntese de determinadas isoenzimas ou transportadores. Teremos assim uma maior quantidade de proteína para poder exercer o seu efeito metabólico ou transporte de xenobióticos em termos membranares. A inibição caracteriza-se geralmente pela redução da capacidade enzimática ou mesmo também dos transportadores. Ambos os fenómenos irão alterar o perfil metabólico dos xenobióticos e os seus efeitos biológicos. Vamos nos focar nos fenómenos de indução enzimática e referir 3 exemplos de indução. Um deles que ocorre com o chá denominado hipericão, outro com compostos que são poluentes ambientais denominados dioxinas e outro com o etanol. O hipericão tem na sua constituição um composto denominado hiperfurina, e a hiperfurina tem a capacidade de se ligar a receptores citoplasmáticos e entrar no núcleo, atuando em termos genéticos, que vai levar a um aumento do RNA mensageiro para o CYP3A4 e para a glicoproteína P, com posterior síntese destas duas proteínas. Assim, o aumento da CYP3A4 e também da glicoproteína P levará não só a um aumento da capacidade metabólica dos xenobióticos, mas também um aumento da capacidade de os eliminar, quer em termos celulares, quer em termos do organismo. Um outro composto com capacidade indutora é a dioxina. A dioxina caracteriza-se por induzir a CYP1A1. Para além disso, aumenta a síntese proteica, também pode aumentar o conteúdo em citocromo P450 e também pode aumentar o conteúdo de outras isoenzimas. É, no entanto, uma potente indutora enzimática com grande capacidade de aumento da CYP1A1. Um outro composto que também tem capacidade indutora é o etanol. O etanol caracteriza-se por induzir a CYP2A1, ou seja, induzir uma isoenzima que também tem capacidade de metabolizar o próprio etanol. No entanto, não o faz por um aumento de transcrição, mas sim por um aumento da estabilidade da enzima, assim como a de redução da degradação desta isoenzima do citocromo P450. Os 3 compostos aumentam a capacidade metabólica e por isso interferem com o metabolismo dos xenobióticos e a sua biodisponibilidade. Para além da indução enzimática, poderemos ter a inibição enzimática. A inibição enzimática irá impedir a capacidade metabólica e, com isso, levar a que muitas vezes os compostos permaneçam no organismo sem que possam ser eliminados. Um dos exemplos clássicos de inibição enzimática é aquele que ocorre com o sumo de toranja. O sumo de toranja tem entre os seus constituintes compostos denominados furanocumarinas. E estas furanocumarinas conseguem inibir as isoenzimas do citocromo P450, nomeadamente a CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 e ainda a CYP3A4, como também a glicoproteína P. Ou seja, impedem a capacidade metabólica do organismo, com possíveis consequências graves em termos de intoxicações. Parece que o mecanismo pelo qual ocorre essa inibição é a degradação do citocromo e afeta principalmente os compostos que são metabolizados em termos intestinais e em termos hepáticos. Um exemplo da inibição é aquilo que decorre do metabolismo da ferrodipina. Este hipotensor pode ser aumentado em cerca de 5 vezes caso ocorra a ingestão de sumo de toranja. Obrigado pela vossa atenção.